No Vidas que Inspiram de hoje, ele que é coach, mentor, pai, esposo, empreendedor, uma vida inspiradora. Ele que saiu da timidez para pregar a palavra, levar o evangelho, Moisés Barbosa. Como é bom ter você aqui, Moisés. Que honra receber você nesse programa, nesse projeto que se chama Vidas que Inspiram. Então, hoje aqui nesse bate-papo, nessa conversa que nós vamos ter, é a sua vida inspirando vidas. Prazer em tê-lo aqui comigo. A alegria toda minha, o prazer todo meu em estar aqui, um presente de Deus, né? Mais um presente de Deus, mais um presente da vida, estar aqui hoje com você e compartilhar um pouquinho da minha história. E que história, pessoal, a história dessa bênção, assim como eu aprendi com ele, eu conheço essa figuraça aqui de alguns anos, me auxiliou muito e continua auxiliando até hoje a mim e minha família. Então nós vamos entender um pouquinho quem é esse abençoado, quem é esse ser inspirador. Moisés, diga para nós, como que foi a sua infância e um pouquinho da sua adolescência? Conta um pouquinho para nós, o que vem à sua mente aí, buscando lá na época que você era criança, a sua vida de menino e a sua adolescência. Então vamos lá, né? Viajar lá atrás, no tempo de infância. O que vem à minha cabeça é a imagem de sítio, né? Minha vida inteira foi morando no sítio, a graça de ter um pai, uma mãe, irmãos e uma vida simples, comum, acho que como a vida de tantas pessoas, mas uma vida muito especial, porque tinha o sentido da família. Então eu fui muito família. E nesse ambiente eu também, como era no sítio, eu acabei desenvolvendo sem perceber um transtorno, né, da gente ter convivência social, quase não tinha, fiquei mais isolado, fui um menino mais quieto, mais tímido, né, passei pela infância, também no tempo de escola, né, sempre fiquei mais na minha, sempre era o último lá do canto, sentava lá atrás, não tinha aquela coragem de levantar a mão, de questionar, então entrava mudo, saía calado, e assim foi também a infância, né, muito pequena, muito aquietada mesmo, né? Por outro lado, a pessoa que ela não fala para fora, ela fala para dentro. Então ela tinha uma conversa, né, um diálogo interno muito grande na minha mente, né? E isso naturalmente acaba fazendo com que a pessoa desenvolva um raciocínio, né? Desenvolva uma competência, desenvolva empatia. Eu tinha muita empatia pelas pessoas, tenho ainda, né? De me colocar no lugar dos outros. E foi muito bacana você já trazer isso à tona. Eu ia chegar nesse ponto, mas achei especial trazer isso já logo de cara, logo aqui no começo do nosso bate-papo, essa questão de ver o lado bom, né? Por mais que você tinha aquela timidez, né? Era um menino fechado e hoje totalmente um comunicador, né, está à frente de multidões, né, está pregando a palavra, ministra treinamentos, né, tem todo um trabalho voltado para o desenvolvimento humano, né. Você sempre olhou a vida com essa vertente, com esse jeito de mostrar, de enxergar o lado bom? Sim, o que acontece assim, o ser humano ele pode chegar a essa maneira de pensar por conhecimento, formação, treinamento, também dou os treinamentos, como você falou, ou por uma intuição. A intuição é algo de dentro, é uma sabedoria que está dentro de nós, que o autor da história deixou em nós. E essa intuição ela nos guia, basta a gente ser sensível a ela. Então há uma sabedoria interior que vai guiando cada ser humano, desde que ele se deixa guiar. Então, naturalmente, eu me deixei guiar sem saber, né? Não sabia disso, né? Isso que eu estou falando eu sei hoje, mas lá atrás eu não sabia que era uma intuição, que era assim algo do ser humano. Eu simplesmente ia vivendo e eu sempre olhava assim, a vida poderia ser pior. Então isso é uma frase que para mim depois de frase virou um jeito de pensar, um jeito de viver, e hoje eu ensino isso para as pessoas, né? Nos treinamentos, você já fez comigo também, sabe que eu ensino isso como um estilo de vida. Poderia ser pior. Então, toda situação a gente avalia e poderia ser pior. Então você sempre olhando o lado positivo das situações. Isso. Na hora tem a dor, tem o sofrimento, tem a lágrima, tem toda aquela situação que é difícil de passar naquela hora, é um vale, mas ao mesmo tempo a gente se protege, eu chamo de uma proteção emocional, a gente pensar que poderia ser pior. E como que foi esse menino lá pensando em pai e mãe?
Então, lá atrás, eu tinha, assim, um medo, né? Meu pai, ele passou por uma vida de alcoolismo, né? Um homem muito honrado, muito direito, muito trabalhador, mas também tinha esse lado do alcoolismo. Então, com isso, levava à violência, né? Ficava agressivo quando bebia, distanciado, né? Ele tinha dificuldade com carinho, com afeto. Eu não tenho comigo memórias assim dele me pegar no colo, né? Pode até ser que talvez algum dia pegou, mas eu não tenho essas memórias comigo, né? Porque era muito raro. Então, sempre que ele chegava em casa pela porta da cozinha, que era por onde ele chegava, e já chegava às vezes meio embriagado, batia a porta, fazia um barulho, a gente entrava em estado de choque, né? A mente, o cérebro alertava a gente. Ele entrava por uma porta e saía pela outra. Então, vivia um desencontro, né? E aí tinha sempre um medo como de criança, né? O que vai ser? Esse medo eu passei, né? Isso ficava meio assim em estado de choque. Então, a convivência com o pai foi sempre distanciada, né? E mamãe, o que vem à mente? Falar de Isso. mamãe. Aí já é o contrário, né? Mamãe é sempre presente, né? Deus não desampara. Então, quando meu pai não conseguiu, hoje eu sei que ele não conseguiu. Lá atrás eu achava que ele não queria. Lá atrás eu achava que ele não dava valor em nós. Hoje eu entendo que ele apenas não conseguiu ser tudo aquilo que ele gostaria de ser. Eu sei que ele gostaria de ser. Como você sabe disso, Moisés? Porque hoje eu já sou pai. Ó, o lado positivo de novo, do aprendizado. Muito bacana. Hoje eu consigo ver assim que cada ser humano ele tem uma essência do bem. Agora, nem sempre ele consegue ser isso. Então, atrás de uma pessoa que está fazendo mal hoje, está no mundo das drogas, está cometendo uma violência, não quer dizer que ele quer fazer aquilo. Quer dizer apenas que ele não está conseguindo fazer aquilo que ele gostaria de ser. Então, quem de nós não quer ser um filho melhor? Quem de nós não quis ser um filho melhor para o pai e para a mãe? Às vezes só não conseguiu. Quem de nós outros que já é pai, como eu sou, como você é, não quis ou não quer ser um pai melhor? Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente não consegue. Então, olhando hoje para as minhas limitações, eu entendo as limitações do meu pai. Uau, hoje eu consigo entender qualquer ser humano, aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar. Porque hoje, mesmo que eu não conheça a pessoa, eu conheço o ser humano. Quando eu conheço o ser humano, ele não muda. O ser humano, aqui ou em outro estado, outro país, ainda é ser humano. Com suas lutas, suas dificuldades, né? Muda-se o rosto, muda a aparência, muda o sotaque, mas ainda somos nós, seres humanos. Capazes das coisas mais grandiosas e capazes, infelizmente, das coisas mais terríveis, né? Trazendo esse Moisés, adolescente, já virando um homem, crescendo, como que foi para você esse chamado de evangelização? Como que foi isso? Porque você pontuou para nós que você é extremamente tímido, né? Mesmo em uma cidade de 4.000 habitantes, que era uma cidadezinha pequenina, e você tímido, recluso. Como que foi isso, Moisés? Como que Deus trouxe essa bênção aí para fora? Olha assim, o ser humano é um ser que ele está sempre com possibilidade, né? Então, a gente vive no mundinho aqui. De repente, eu consigo dar um passo para um outro mundo maior e para um outro maior, e aí a gente vai avançando. E assim as coisas foram acontecendo, né? De um encontro, de um retiro, de pessoas especiais. E a curiosidade desse retiro que você me disse, nós já conversamos nos bastidores, e você pontuou que fez esse retiro e 4 dias depois estava com o microfone na mão. E Isso. como é isso? Então, quando eu fiz no domingo, final de semana, sexta, sábado, domingo, e logo em seguida me veio assim, uma vontade de compartilhar aquilo que a gente tinha vivenciado. Eu queria passar, transmitir. E aí, então, esse valor maior de querer ajudar supera o medo. Quando você tem um porquê, quando você tem um motivo maior, as outras coisas ficam menor. Até a timidez, que até então era gigantesca, diante de um outro valor que eu entendi, que eu aceitei, que eu acolhi, que era o amor de Deus, aquele momento tão bonito, aquilo ficou menor. Então agora surgiu uma vontade maior que o medo. Então quando a gente tem uma vontade maior que o medo diminui. E só para vocês que estão nos assistindo, para entender, ele foi fazer essa pregação, foi pregar o evangelho nesse retiro. Era um retiro, Moisés? Isso. E sem ter muito conhecimento, sem lembrar das passagens bíblicas, né? Era um desafio gigantesco. Somente era aquele fervor, somente não, era aquele extremo fervor de Deus queimando essa chama pro chamado. Era isso, Moisés? Isso, a gente vai na fé, a gente fala que vai na fé, né?
E hoje, assim, não é diferente. Quem está aqui conosco, acompanhando hoje, também, quantas vezes precisou ir na fé? Na hora de empreender, na hora de falar para as câmeras, né? Na hora de você se aproximar de alguém que você conheceu, quer construir uma história, quer namorar, quer ver se vai dar certo. Então, a gente tem medos na vida que a gente precisa vencer. Quando você olha para aquilo que você quer, o resto vai ficando... É só um detalhe. É. E mesmo você participando dessa primeira situação, desse primeiro chamado, teve um segundo chamado. Quando você fez seu primeiro acampamento, o que aconteceu, Moisés? Conta para nós. 15 dias depois, o que aconteceu, Moisés? Mesmo jeito, o acampamento, para quem não sabe, é um grande encontro também da Igreja Católica, e a gente foi lá, e uma experiência de 5 dias, e depois dessa experiência de 5 dias, dali 15 dias, eu fui conduzir um acampamento também já, que foi muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido na vida da gente. E é desafiador, né? Mesmo jeito, aquele receio, medo, friozinho na barriga, tudo aquilo, mas sempre olhando para o maior, né? Olhando para Deus que chamava, para a missão, para a necessidade das pessoas. Eu gosto muito de olhar a necessidade das pessoas, porque quando eu olho para a necessidade das pessoas, eu esqueço das minhas. Então, as minhas ficam pequenas, né? Agora, no bastidores aqui, vocês não sabem, o Fernando estava aqui partilhando uma história de dor, de sofrimento, né? De alguma amiga muito querida dele que está passando por um momento de câncer, né? Um recente, um câncer muito avassalador, muito agressivo, e que já atingiu uma situação, um órgão vital. Então, assim, a gente fica acabado, né? Aí, se a gente for falar, a gente chora, porque a gente fica... baqueado. Meu pai faleceu com câncer também, então a gente fica assim, emotivo, né, com essas situações. Então, o que eu vejo assim, cada um de nós tem lutas grandiosas, e a gente é humano, né? Então, quando eu olho para a luta do outro, eu consigo esquecer um pouquinho da minha. Aí, então, os meus monstros, eu ia no OPECAM, né? Fui muitas vezes no OPECAM, Hospital de Câncer, para quem não sabe. E lá no OPECAM, 1, 2, 3, 10, 15 vezes indo lá com meu pai, e a gente via aquela situação, gente, quem entra no hospital do OPECAM não sai o mesmo. Né? A gente não tem como sair o mesmo de lá, porque a gente vê aquelas pessoas tão assim, né? Lá nós temos isso daqui, as vidas que inspiram estão lá. Nós temos as vidas que inspiram dos artistas, dos famosos, nós sabemos disso, mas nós temos a vida que inspiram das pessoas simples. Uma vez eu estava lá, uma enfermeira, numa noite, tinha uma pessoa na ânsia de partir. E ela entrou, né, no quarto, vizinho do meu pai, do quarto assim, né? E aquela pessoa gemendo de dor, morfina não cortava aquela dor, aquele sofrimento. E eram umas 2, 3 horas da manhã, e aquela enfermeira chegou assim, como se chegasse um anjo, sabe? Para mim era a figura de Nossa Senhora, eu sou católica, era a figura de Nossa Senhora. E ela com um jeito, com uma educação, com amor, falando com aquela pessoa, e tentando pegar a veia, mas não conseguia, a pessoa chorando na ânsia. E ela ficou ali, falava que estava com a pessoa, e segurava na mão, e todo aquele carinho, aquele afeto. E por fim a pessoa partiu. Então, assim, é um lugar de muito sofrimento, mas que tem muitas vidas que inspiram. Que espetáculo, Moisés, essa pontuação sua. Moisés, além desse homem cristão de fé que você transparece, essa paz que você passa pra gente, os ensinamentos que você nos entrega, né? Pautado na sua crença, na sua fé. Existe um Moisés empreendedor também, né? Como que foi essa história de empreendedorismo na sua vida, esse começo, né? O Moisés que também, para quem não sabe, o Moisés também que teve uma profissão de costureiro, né? Aprendeu Sim. todos os processos da confecção. Eu vejo assim hoje que todo trabalho é digno, né? Todo trabalho é fantástico, né? Todo é um dom de Deus trabalhar, né? Então, alguns podem não ter um ibope assim, mas todo trabalho é maravilhoso. Então, quando eu trabalhei na roça, eu amei trabalhar na roça, né? Amei, nossa, trabalhar na roça, aquele suor, toda aquela situação, aquela luta, mas sempre era maravilhoso. Depois vim trabalhar na cidade, aí fui aprender a costurar, o desafio de aprender a costurar, a máquina ali, todas aquelas situações, tudo no começo é difícil, depois te pega o jeito. O interessante é que ali também fica maravilhoso, por quê? Porque é igual aqui, tá cheio de ser humano. Onde tem ser humano, tem coisa boa, entende? Eu sou assim apaixonado pelo ser humano. Então aqui no bastidor vocês não estão vendo. Tem um monte de gente aqui gravando, filmando, torcendo, querendo que a gente fale o que convém, o que é bom, o que vai fazer bem para você estar ouvindo. Então isso é maravilhoso. O ser humano. Onde tem ser humano vale a pena. Se eu estiver num lugar
Só eu sozinho, num melhor carro, que graça tem? Na melhor casa, que graça tem? Então eu preciso de pessoas para compartilhar a minha vida. Onde eu encontro pessoas, ali é fantástico. Tem dificuldade? Tem. Empreender é difícil, é desafiador, dá medo, dá. Tem que investir o que você não tem, sim, né? Tem os tombos. Tem os tombos, nem tudo sai como a gente imaginou que ia sair. Mas é muito interessante, Fernando, a gente olhar para a vida do outro também. Que aí a gente fica mais tranquilo. Porque a gente olha para a vida de qualquer pessoa aí, bem conhecida, né? Vamos supor, o Neymar da vida. Você acha que ele não teve um monte de tombo? Não teve um monte de luta? É todo gol que ele consegue fazer, ele erra pênalti, né? Então, veja, ele treina aquilo e erra um pênalti. Mas errou um, agora quantos que ele acertou? Assim? E um momento que você estava empreendendo, você havia levado um tombo, uma situação difícil. Você disse que ouviu o falar de Deus, né? Esse falar, e teve uma visão muito forte da embarcação. Compartilha isso com a gente, que isso é muito forte, isso marcou muito em mim. Que legal. Então foi assim. Hoje falando aqui, parece, nossa, esse homem não se abala com nada. Não, não é assim. Nós somos humanos. Sempre seremos seres humanos. Já chorei muito, né? Já senti muito. Toda vez que você tomar um baque da vida, vai doer, vai machucar. Naquela hora a gente fica atordoado e não sabe o que fazer. Depois a gente olha para trás e vê de um outro olhar. Então, nós empreendemos, gastamos o que tinha, que não tinha, e de repente o negócio não foi, né? Nem era por nossa causa, é por situações lá. De terceiros. Que não deu certo, e a gente teve que arcar com aquela situação e honrar os compromissos, e aí voltou praticamente a zero. E um dia em oração, né? Sempre fui uma pessoa de oração, na igreja que a gente frequenta lá, que é a igreja católica, a gente estava em oração, numa adoração, e de repente eu senti, né, no meu coração, a maneira que a gente tem de falar, que Deus fala com a gente, falou no meu coração, e vi uma imagem assim, e Deus me mostrava eu num barco, numa embarcação, saindo da beira do lago, do mar assim, vamos dizer, e já entrando no mar adentro. De repente veio uma onda forte e destruiu aquele barquinho. Quebrou tudo e viu só os destroços assim por cima da água, como se fosse aquele filme de Titanic, né? E eu segurando num pedacinho daquele barco. E ali tentando sobreviver, e Deus falou no meu coração assim, olha, se desapega. Porque a gente tem apego, a gente fica apegado àquilo que a gente construiu. Construiu, fica apegado muito ao passado, remoendo muitas coisas. A gente se apega às coisas, né? A gente se apega a coisas, se apega a pessoas. O mais difícil é desapegar de pessoas. De pessoas. Né? Pessoas. E se apega às coisas também, a gente lutou tanto, era um sonho, era um projeto, estava indo tão bem, né? Então fica aquela dor na gente. E Deus dizia, se desapega. Desapega. E ele dizia para mim, eu vou construir uma outra embarcação maior que essa. Fantástico. Quando aquela palavra veio, eu falei, fique tranquilo. Então, se Deus falou, Deus vai cumprir, né? Estou em paz. Mas aí fui para casa, comuniquei com a esposa, aquilo, né? Abri o coração para ela, a gente chorou junto lá e ficamos em paz aí. Né? E vamos recomeçar. Recomeçar, né? Sempre recomeçar. E de onde surgiu o Moisés radialista, o Moisés coach, esse Moisés que começou a transformar vidas através desse conhecimento científico e do conhecimento cristão, desse embasamento na palavra, desse embasamento em Deus, na fé. Da onde veio esse Moisés? Como que surgiu tudo isso? Como que aconteceu? Eu acho assim que tudo já está dentro de nós, né? No tempo oportuno vai ser despertado. Então, de cada ser humano, o autor deixou uma essência do caminho, da luz que ele quer que nós vamos brilhar nesse mundo. Todos nós temos um brilho, todos nós temos algo para inspirar a vida dos outros. E quando chega um determinado momento da nossa vida, aquela luz aparece. E aí a gente anda mais um pouco, a luz aparece. E a luz vai aparecendo. É como um carro que você vai dirigindo na noite escura e o farol ilumina ali 100 metros, 200 metros. Você vê e avança, você vê e avança. Então a gente não vê tudo. Então eu não via toda a história, né? Não sabia onde ia chegar, né? Hoje a gente olha para trás e vê. E as coisas foram acontecendo. E eu vejo assim que eu fui apenas acolhendo. Estar aqui hoje é um acolhimento, né? Então a gente vai acolhendo. Aí a gente chega aqui e aí a gente acredita que a gente pode chegar ali. Pode chegar ali, pode chegar ali. Então eu era uma pessoa tão tímida, que quando eu ia tomar a comunhão na igreja lá, que eu ia para tomar a comunhão, todo mundo estava na fila e ia bem. Mas quando eu ia voltar, eu voltava sozinho, caminhando, né? Eu tinha a sensação que a igreja inteira estava me olhando. Eu ficava amarelo, vermelho, dava vontade as pernas não obedeciam, sentava no banco assim, né? Passando mal.
porque o excesso de timidez. E hoje, à frente de Hoje multidões. Hoje é tranquilo estar aqui gravando, Espetáculo. né, falando na internet, no Facebook, no YouTube, Instagram, nos acampamentos, nos treinamentos, para 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, não importa. Por que não importa? Porque hoje eu aprendi a olhar uma pessoa. Eu sempre vou estar com um ser humano. Se eu estiver com aquele ser humano, ele é grandioso. Fernando, você é maior que eu. Entende? Agora, o ser humano é maior que eu. E agora você tocou em algo assim fantástico, o ser humano. O que o Moisés Barbosa mais admira no ser humano? Olha, eu sou assim apaixonado pelo ser humano em várias partes, mas uma maior assim é que o ser humano é bom e faz o bem. O ser humano se preocupa com o outro. O ser humano é capaz de tirar a própria roupa para vestir o outro. Esse é o ser humano que eu acredito. Mas tem tanta gente mal. Não, primeiro não é tanto, é alguns. É que as pessoas ficam focando nisso. Fica focando nessa minoria e a grandiosidade está na massa, está na maioria. Nos treinamentos a gente fala assim que tudo que eu foco expande. Então, se eu colocar o foco no mal, o mal fica grande. Mas se eu colocar o foco no bem, o bem fica grande. Quem de nós, gente, não tem luta? Todo mundo. Aquela senhorinha que está lá na rua, está sorrindo, ela tem luta. Aquele cara que está lá no avião, viajando, empresário, de um lado para o outro, ele tem luta. Cada rostinho uma história, né? Cada rostinho uma história. Na verdade, todo ser humano merecia estar aqui, porque tem algo para inspirar a vida do outro. Uau, fantástico isso. E você sabe que convidando algumas pessoas para estar aqui gravando comigo, né? E nesse projeto, algumas pessoas falaram para mim, será que eu inspiro alguém? Me deparei com isso. E assim, eu olhei e falei, pelo amor de Deus, olha para sua vida e entenda que você está inspirando, nem que for o seu filho, nem que for o seu irmão, nem que for a sua mãe, alguém está se inspirando em você. Então isso que você disse é muito rico, né? Todas as pessoas mereciam ter esse momento, porque realmente cada história pode inspirar muitas outras vidas, né? É a fagulha, esse fervor, esse fogo, acender essa chama no coração, né? Que espetáculo isso. Isso, eu acho que os seres humanos mais fantásticos, às vezes, são os anônimos. Né? São aqueles que nunca vão aparecer como eu estou aqui. Às vezes são aqueles lá. Minha mãe é, assim, muito especial, né? Toda vez que eu falo da minha mãe, eu fico assim, né? E ela nunca apareceu assim. Mas não precisou aparecer, né? Ela era tão grandiosa que ela não precisava aparecer. Então, ela fez a diferença. Para mim, é a minha rainha, a minha mestra, mesmo semi-analfabeta, simples, né? Faz alguns poucos anos que ela faleceu, mas ela foi a minha mestra. Fiz coach, fiz tantos treinamentos por aí, mas ninguém me ensinou tanto quanto a mãe. Minha mãe, né? Ela ensinou com a vida. Então, você que está hoje conosco aqui, acompanhando, você é que é o artista, né? Você é que é o especial, é você que faz a diferença. Lá no cantinho, quando seu filho chega de madrugada, você está lá. Quando ele não vai bem na escola, você está lá. Olha, não é nas horas boas. Não, nas horas boas tem um monte de gente para fazer isso. Aplaudindo. Não é nessas horas. É aquele que fica conosco nos bastidores da vida, né? Não nas luzes da câmera, mas nos bastidores. Ali está a grandeza, né? Ali está a beleza. Temos que parar, senão eu vou chorar aqui daqui a pouco. Aí a gente vai se complicar aqui, Moisés. Quanto ensinamento, Moisés, que honra, né? Que gratidão ouvir essas palavras, entender que o valor do ser humano está na sua simplicidade e que não precisa de holofotes e que não precisa de diploma para realmente inspirar alguém, como o exemplo da sua mãe, né? Que trouxe tanta coisa boa, tanta sabedoria para você. Moisés, uma dica, né? Uma técnica, existe algo que a gente possa fazer para se blindar contra as coisas negativas, para tentar, mesmo que seja uma situação bem difícil, e você olhar como você olha a situação do papai, aquela situação difícil, e hoje você enxergar com essa situação, com esses olhos de amor, esses olhos do positivismo. Existe uma técnica, o que fazer para a gente conseguir ser assim? Eu penso assim que a gente tem que sempre buscar enxergar o que está atrás das pessoas. A gente tem que ver o que está atrás. A pessoa fez isso aqui, mas por que ela fez isso aqui? Como que foi a vida dela? O que ela passou para chegar aqui?
Então, olhar o que está atrás de cada ato das pessoas, isso faz a gente ficar em paz, né? Jesus, lá na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Estava apanhando, estava machucado, ferido, humilhado, abandonado, com dor física, dor psicológica, dor de tudo quanto é jeito. E ele ainda diz: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então, o que ele está dizendo? Será que ele não sabia o que estava falando? Será que aquelas pessoas sabiam realmente o que estava fazendo? Não. Todo ser humano, quando faz o mal, ele não sabe o que está fazendo. E como foi para o Moisés lidar com isso com o papai? É novamente aquela história. Hoje é fácil, lá atrás não era tanto, né? Então lá... Mas teve um momento de conforto, não teve? De aproximação? Como que foi ali a situação da doença? Trouxe isso à tona, não trouxe? Aquilo que eu falei, à medida que a gente vai indo, as coisas vão acontecendo. Então, hoje, o que eu preciso, Deus provê. Então, tudo que eu precisar hoje, Deus me dá. Amanhã eu vou precisar de algo maior, Deus vai prover. Deus, a vida, o universo, cada um dá o nome que querer, vai prover. Então, quando chegou o momento de eu enfrentar aquela situação, que há anos, desde o tempo de criança, vinha sofrendo meu pai, toda aquela situação, quando chegou a hora, Deus proveu. Proveu o quê? O acampamento. Então, eu fiz a experiência do acampamento, fiquei forte, lá eu consegui perdoar uma coisa de 20 anos, que era uma montanha desse tamanho, entre eu e meu pai, e lá, quando eu perdoei, virou uma pedrinha desse tamanho. Lógico, para fazer isso, essa transformação, com lágrima, é com choro, é com toda aquela situação. Mas aí, quando virou uma pedrinha, aí eu consegui, né, me aproximar dele, fui lá, pedi perdão, abracei, chorei, né, toda aquela situação. E dali para frente, logo depois de alguns meses, ele se manifestou com câncer, e tive todo esse cuidado de viver com ele, cuidar dele, até quando ele partiu também. Então, Deus providenciou aquela graça da reconciliação. Que lindo isso. Fantástico isso para as pessoas que vão nos ver e entender o poder do perdão, né? Essa essência da palavra, essa essência de Cristo que está disponível gratuitamente para nós, né? A gente às vezes perde tantos momentos da vida, tanta emoção pelo rancor, pela dor, pela arrogância, né? Pelo medo de perdoar, pelo medo de se aproximar, pelo medo de abraçar e por tantos outros medos, né? E há tempo, né, Moisés? Deus provê. Deus provê. Deus provê. Amém, amém, que assim seja. Moisés, o que é a Eva para o Moisés? Para quem não sabe, a Eva é a esposa desse abençoado, que é uma bênção também. O que é a Eva para você? É uma princesa, né? É a minha princesa, né? A minha luz, é aquela que eu escolhi para conviver com ela e aquela que todos os dias, novamente, eu me apaixono por ela, novamente meu olhinho brilha quando vejo ela, novamente eu digo meu sim para ela, né? Já faz 21 anos que todas as manhãs eu estou dizendo o meu sim através dos meus atos, gestos, um dia com uma florzinha, outro dia com carinho, outro dia nas correrias da vida, mas sempre estou lá dizendo o meu sim. Então é uma pessoa maravilhosa, um anjo que Deus colocou, né, na minha vida. O que é família para o Moisés? Família é tudo, né? Família é o que dá sentido à vida. Se nós precisamos de seres humanos ao nosso lado, família é fundamental. Se a gente errar na família, erramos no essencial. E se a gente acertar na família, o resto a gente tira de letra. Uau! É. O que é o Renan, a Tamires e a Thalia para o Moisés? São anjos, né? São bênçãos de Deus, nossos filhos, é a nossa alegria, o sentido da gente seguir em frente. É tudo de bom, né? A gente está passando por uma pandemia, nós estamos nessa época aqui da gravação em pandemia ainda, né? E foram várias situações onde alguns anéis foram embora, né? Mas eu e a minha esposa nunca nos resbalamos nessas situações, né? Nós, como treinamentos, tem que parar todas essas questões, não podia ter aglomeração, né? Mas a gente sempre olhou assim, aquilo que você falou do lado positivo. Então, vão-se os anéis, minha mãe ensinou, mas ficam-se os dedos. Ficam-se os dedos. Então, logo a gente vai voltar, entre aspas, ao normal da vida e a gente vai seguir em frente. O mais importante a gente tem os filhos, a esposa e nós. Alguns não. Infelizmente, alguns, né? Essa é uma perca difícil, né? Você depois vai ter que trabalhar isso para poder lidar. Que é onde alguém querido da família foi embora. Este realmente perdeu algo precioso. Mas até essa perda, Deus dá graça, dá força, no tempo oportuno da pessoa se refazer. É um processo também.
Moisés, eu gostaria de conversar muito mais contigo. Conhecendo você, o pouco que eu conheço, tem a minha admiração, tem a admiração da minha família, já nos auxiliou demais, demais, demais. Então, minha gratidão novamente por estar aqui comigo, inspirando vidas através deste programa, através deste projeto. E eu quero uma fala sua para a gente finalizar esse programa. O que você diria, Moisés, para a humanidade que está tão desacreditada, tão pessimista? O que o Moisés Barbosa diria para essa galera que tá para baixo, que precisa de um norte, de uma luz? Eu diria assim, né? Ó, acredite em Deus, acredite em você e siga em frente. Deixa isso de lado, que não está legal, não está do jeito que você gosta, e segue olhando para o que você quer. E vai em frente. E deixa as coisas. Só siga em frente, porque a graça está logo ali. A graça está esperando. As pessoas às vezes ficam esperando um milagre, uma graça para agir, e aí não acontece. Você tem que agir e aí o milagre vai acontecer. Então, olha para Deus, se agarra em Deus, sem Ele você não dá conta também. Olha para você, para as coisas boas que você tem e segue em frente que vai dar certo. Finalizando aqui com Moisés Barbosa, o Vidas que Inspiram de hoje. Espetacular, quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanta luz. Eu espero que esta águia, que esta vida tenha impactado a sua vida. Gratidão.